bem-vindos a mais um vídeo do canal e o tema de hoje finalmente vai ser sobre os maiores estilos de jogos eletrônicos. Antes de falar sobre esse lindo tema, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar com os seus amiguinhos e também dar aquela curtida aqui no vídeo. Esse vídeo é principalmente para você que ainda não conhece muito sobre os gêneros dos games e quer aprender um pouquinho mais sobre. Assim como então eu tive que dar uma boa pesquisada para aprender um pouquinho sobre cada gênero, descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, tá bom? Então esse vídeo é principalmente para você, mas também para outras pessoas que querem aprender um pouquinho mais e para quem só quer ouvir eu falar sobre alguma coisa, não tem nada pra fazer nessa quarentena. Vou ficar em casa só jogando videogame, né? Vou falar um pouco sobre então o meu histórico com jogos. Quando eu era criança, óbvio, joguei muito Sonic e Crash, enquanto eu esperava minha mãe voltar no trabalho, porque ela trabalhava na universidade, eu ficava no computador jogando, esperando ela terminar as aulas. Também, durante o início da minha adolescência, joguei muito Mortal Kombat. Na casa do meu primo, durante as festinhas de família. Desde esse primeiro contato que eu tive com jogos, eu já gostava bastante, tinha muito interesse, queria muito ter um joguinho em casa, mas meus pais nunca... Não é que eles não eram a favor, mas eles nunca tiveram interesse em comprar. Ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. Também na época era bem caro, pra quem sabe, pra quem joga videogames há bastante tempo, era difícil de comprar, de ter acesso. Alguns anos atrás, 2 ou 3 anos mais ou menos, quando eu conheci meu namorado, ele me apresentou pra esses jogos e me viciou totalmente. E no PlayStation 4, então, eu joguei bastante GTA V, bastante mesmo. Negativa, vamos, negativa, vamos. Eita porra! Joguei muito Zelda Breath of the Wild. É o primeiro e único Zelda que eu joguei. Vamos partir então pros gêneros de games. Um dos estilos, talvez o mais famoso deles, que é ação e aventura. Basicamente, como o nome propriamente diz, é um jogo onde você passa por muitas aventuras. A defesa civil. Legal, bacana! Normalmente tem uma história que você tem que acompanhar e ir desvendando elas para poder avançar dentro do jogo. Dentro dos gêneros, do gênero amplo de ação e aventura, existe um subgênero que é o jogo de ação com um open world, que é mapa aberto. Ele se chama assim porque normalmente o jogador está inserido dentro de um grande mapa, então ele pode explorar várias áreas desse mapa, pode ser um vilarejo, pode ser uma cidade, pode ser um país. Um exemplo de um mapa gigantesco é o Skyrim. Pra quem não conhece, vale muito a pena, porque é realmente um mapa gigante. Não sei nem se é possível explorar ele na sua totalidade, porque ele é realmente muito grande, tem que ter muitas horas de gameplay. Saindo da ação e aventura, a gente vai para outro gênero, que é o gênero de arcade. Uma das características, então, do jogo de arcade, que você tem que ir alcançando várias pontuações para você ganhar o jogo, em uma gameplay toda focada nos reflexos do jogador. Então você tem que ser rápido, você tem que ter uma visão de águia para poder alcançar vários pontos nesse tipo de jogo. Um exemplo, então, é o Metal Slug, que é um jogo bem famoso. Outro gênero, então, outro grande gênero, seria o Survival Horror, que é basicamente você ir seguindo o jogo sem ser morto pelos zumbis ou fantasmas ou qualquer coisa de terror. Basicamente você vai passar por muitos sustos. Também dentro desse jogo de terror você tem que sobreviver todas essas coisas horripilantes e assustadoras com recursos limitados. Então você tem munição limitada, você tem certas armas só que você pode usar. Às vezes nem tem armas, você só tem suas próprias mãos para sobreviver. Um exemplo desse survival horror seria o Resident Evil, todos eles. E o Silent Hill, que eu acho que acredito que sejam os mais famosos desse gênero de survival horror. Saindo do survival horror, a gente tem os jogos de plataforma, que é um outro grande gênero dos jogos eletrônicos. Você deve conhecer com certeza Mario,
um jogo do Mario, e o Donkey Kong, que são fortes exemplos dos jogos de estilo plataforma. Então, neles, você basicamente tem que enfrentar vários obstáculos. Acredito que todo mundo conheça Mario, então esse é um exemplo. E também outro gênero dentro desse gênero seria o side-scrolling, que é como o jogo do Mario, que você vai acompanhando o jogador numa tela, então, horizontal. Então você vai seguindo pra frente ou pra trás. Também existe um gênero de jogo eletrônico que eu adoro, que é o gênero de luta. Então, basicamente é um gênero onde você desce a porrada em todo mundo no jogo. Pode ser com as próprias mãos, pode ser com alguma arma, mas normalmente é com as próprias mãos ou alguma faca, como é, por exemplo, o Mortal Kombat. Outro exemplo, então, de joguinho de luta é o Street Fighter. Acredito que esses dois sejam os mais populares. E, basicamente, para você atingir mais pontuação no jogo, você tem que bater mais nos outros jogadores. Além dos jogos de lutinha, a gente também tem outro gênero, que são os jogos de tiro, ou também denominado shooter, que basicamente é um jogo onde você atira em todo mundo, em todos os seus inimigos, para poder atingir mais pontuações e ganhar o jogo. Existe algumas diferenças, alguns subgêneros dentro do jogo de tiro. É referente a como você vê o jogador. Então, existe o jogo de tiro de primeira pessoa, onde você basicamente enxerga só suas mãos e a arma que você carrega, e o cenário, claro. E o de terceira pessoa, que é onde você vê o seu personagem no jogo. Eu, particularmente, gosto mais do de terceira pessoa, porque eu adoro trocar a roupinha dos jogadores. Então, eu gosto de ver a chamada skin, não é roupinha, gente, é skin que chama. Um exemplo, então, de tiro em primeira pessoa é o Counter-Strike, que é um jogo bem famoso. E um de terceira pessoa, um jogo de tiro de terceira pessoa, um exemplo é o GTA, que eu já comentei antes, que você consegue ver o seu jogador. Então, um outro gênero, saindo desses de luta e de tiro, seria o famoso RPG, que é o Role Playing Game. Basicamente, você então escolhe um personagem e vai adquirindo várias características dele. Você pode escolher então quem você vai ser dentro do jogo. Depende do RPG, você pode ser, por exemplo, um mago ou um caçador, então você escolhe uma classe dessa de lutadores. Para atingir então as pontuações, você tem que ir agindo conforme essa classe que você escolheu e avançando nas habilidades do personagem dentro do jogo. Existe um subgênero dentro do RPG que é o MMORPG, que é o Massive Multiplayer Online RPG, conhecido como MMORPG. Basicamente é um RPG onde várias pessoas podem jogar junto dentro do mesmo ambiente. Então, um modelo desse MMORPG seria o League of Legends, o famoso LoLzinho, e também o World of Warcraft. E acredito que o Dota também. Então são 3 modelos de jogos bem famosos desse tipo de MMORPG. Também existem os famosos jogos de construção. Um exemplo seria o Minecraft, que é bem famoso, para vocês já terem uma noção do que é. Então é um jogo basicamente onde você vai construindo várias estruturas. Você pode construir casas, construir toda uma cidade de acordo com os recursos que você tem, com o material que você tem dentro do jogo. Existe também o gênero de vida virtual. Basicamente, você se baseia nas suas relações dentro do jogo para ir obtendo pontuações ou habilidades. Um exemplo desse jogo, então, seria o The Sims. Acho que esse é bem famoso, todo mundo jogou pelo menos uma vez na vida. Todo mundo já afogou o seu personagem na piscina sem querer, já trancou ele dentro de uma casa. Também temos os jogos de dança e ritmo. O Guitar Hero é um exemplo e o Just Dance é um exemplo de dança. Então, basicamente, para você ir alcançando a sua pontuação dentro desse jogo, você tem que seguir as repetições e seguir elas corretamente. Por exemplo, quando você está jogando Guitar Hero, você tem que acertar o máximo de notas possíveis. Mesma coisa com o Just Dance, você tem que acertar o máximo possível de movimentos corretos e seguindo o que aparece ali na sua telinha. Também existe o gênero, então, dos esportes, que é o último que eu vou falar aqui. Um exemplo de jogo de esporte, então, pode ser o FIFA, que é um jogo de futebol bem famoso. Você basicamente vai praticando aquele esporte dentro do jogo e seguindo as regras próprias dele. Também existem vários outros esportes que tem jogo, pode ser tênis, golfe, então existem várias opções para vários esportes diferentes de acordo com o que você tem interesse. Então esse foi o vídeo de hoje, gente, falando sobre os gêneros de jogos. Espero que tenha ajudado os novatos que não entendem nada e as pessoas que estão entrando nesse mundo dos games. E espero que tenha sido pelo menos divertido para quem já conhece um pouquinho mais, já é um pouco mais experiente. Então é isso, não se esqueçam de curtir o vídeo. Quem não é inscrito, se inscrever no canal. E não esquece também de deixar um comentário falando
qual tipo de jogo que você mais gosta ou aquele tipo de jogo que você mais odeia. Ou abra o seu coração aqui nos comentários. Obrigada, gente. Tchau!